Quando tiver na hora, te avisa. Tá na hora. Então tá, amigos, nós estamos aqui, com certeza já harmonizados no amor de Deus e de Jesus, e nós viemos pedir a permissão da espiritualidade maior que dirige os trabalhos desta casa, que nos dê a permissão para que nós possamos entender um pouquinho mais, a partir desse momento, os esclarecimentos da nossa irmã de Deus e Deus. Bem-vindos somos, abençoados sejamos todos nós, e todos aqueles que com certeza desencarnados que já estão aqui nos assessorando. Um bom dia a todos os amigos, que a paz de Deus esteja conosco e que assim seja. Nossa amiga Adriana, então, toma o microfone e vamos embora. Bom dia, gente. Bom dia. Tomar o microfone é bom. Estão me ouvindo bem? Sim. Que bom. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a justiça das aflições. Por que há tanta desigualdade no nosso mundo? Por que a gente enxerga tanto sofrimento? Por que a gente percebe, né, na nossa visão, muitas pessoas boas se dando mal, digamos assim, numa linguagem bem popular, e umas pessoas não tão boas progredindo, prosperando, pelo menos aos nossos olhos. Aí vem Jesus e diz que está tudo tranquilo, que Deus é justo e bom. E a gente se pergunta, onde há justiça? No sofrimento, na aflição, na dor, na desigualdade. Aí nós vamos buscar um pouquinho mais além, aonde o nosso olhar ainda não alcança, o que é justiça. Aqueles que consideramos desiguais, são tão desiguais assim? Hoje eu tenho um viés de um pensamento bem diferenciado do que de umas semanas atrás. Há justiça nisso, porque de uma semana para cá eu aprendi muita coisa. Eu fiz muita coisa. E eu já me esqueci de muita coisa. Então, se porventura alguma aflição que eu tiver neste momento for reflexo da semana passada, convenientemente eu já me esqueci. Então, daí não é mais justo. Aí a gente se volta para Deus. Porque normalmente na aflição a gente se volta para Deus. É tranquilo, né? É o polo certo, então a gente se volta para Deus. Quando a gente se volta para Deus e pergunta, por que comigo? Ele não jogou a gente colo do vizinho, era bem mais espaçoso e fofo que o meu. Ele amorosamente vem e te diz, porque é o teu aprendizado, é o teu caminho, é a tua experiência. Então, não há justiça em um vizinho passar por isso no teu lugar. As dores, os medos, as incertezas nos servem para aproximar um pouco mais de Deus. Porque aí nós vamos buscar compreender a existência dele em nós e em tudo que nos rodeia. Normalmente, nós não pensamos nisso se estamos serenamente, tranquilamente, utilizando tudo quanto é bem material. A gente não se lembra de se voltar para Deus e agradecer um pouco. A gente se lembra na aflição. Então, ela particularmente serve para nos alertar da existência de Deus, para nos alertar de irmos mais devagar, não com tanta sede ou morte, e principalmente para reparar algumas possíveis faltas que a gente tem no caminho. Não precisam ser faltas muito graves, mas elas nos servem para reparar. Então vem a aflição e a incerteza, o medo, que nos serve como ferramenta para mantermos a esperança. Se tu tem medo,
precisa vencer este medo. E é na esperança que tu vence esse medo. É na esperança de que Deus está ali, amparando e guiando, que tu vence esse medo. Então, as aflições que nós temos nos servem de ferramenta para esse tipo de progresso, para esse encontro entre a gente e Deus, para que a gente perceba que nem é tão ruim assim como a gente pensa. Por isso que há justiça nas aflições. Este capítulo ele é particularmente encantador, porque ele nos mostra que não há tanta desigualdade assim como a gente pensa. Porque quando a gente aceita que realmente Deus é justo, que Ele realmente é bom, a gente entende que as aflições não são tão ruins assim. A gente entende que elas passam. E a gente entende que na caminhada, durante esta aflição, a gente encontra Deus. Porque é muito mais difícil quando a gente não o busca. Quando a gente estuda sobre a justiça das aflições, a gente já pensa automaticamente em vidas passadas. Ah, eu fiz tal coisa, então agora eu estou respondendo por ela. Não precisa ser necessariamente em uma vida passada. Como eu disse para vocês, eu posso ter feito semana passada. E está tudo certo. Desde que eu responda com resignação, com dignidade, fé e o amor de Deus. Porque é esse que me acorda. É esse que me mantém firme. É esse o alicerce da minha caminhada. E deveria ser de todos nós. Porque aí ela não fica tão dura, tão árdua, nem tão esburacada. A estrada parece que fica um pouquinho mais plana quando a gente está bem acompanhado. E não há melhor companhia do que Deus. Pelo menos na minha visão não há melhor. Porque Ele tem essa coisa de nos envolver, nos manter firmes e principalmente nos manter com dignidade para buscar aprender cada vez mais na caminhada. O amor dele é envolvente, é fortalecedor. O amor dele é aquele que nos faz mais forte. É aquele que nos faz firme em tudo aquilo que acreditamos. E se acreditamos nele, nos apropriamos desse amor e vamos seguindo. As aflições são necessárias? São. São causadas por nós mesmos? São. Podem ser atenuadas? Podem. Aliás, na minha curta visão, é o nosso dever atenuar as aflições. Porque quando tu entende que tu está neste momento de aflição, de dor, de medo, por alguma causa, tu entende que essa causa te é selecionada. Porque toda ação tem uma reação. Aí tu busca resolver ou entender essa tua aflição desta forma. Do que eu preciso mudar para que essa aflição não me alcance mais? A gente entende que só nos alcançou porque não mudamos ainda. Aí a gente volta de novo para Deus. Eu preciso mudar. Mas como? Eu preciso me livrar desse tormento que eu chamo. Como? Primeira coisa que a gente precisa, eu acho que aceitar, é que o tormento passa. E que, por incrível que pareça, ele não é tão nosso como a gente pensa. Porque nós temos essa mania que tudo é nosso, tudo é nosso. Esse apego, ele é uma coisa inerente da gente ser humano. Quando a gente entende que ele nem é tão nosso assim, até porque ele vai passar e vai embora, a gente já começa a entender como se livrar desse tormento, como passar por ele com resignação. E isso não quer dizer que eu vou estar com alguma doença no meu corpo material e não vou buscar tratar, porque Deus vai levar a doença embora. Não, muito pelo contrário. Isso quer dizer
dizer que eu preciso buscar tratar para acabar com este tormento, para que ele não me alcance mais. Isso mostra que eu preciso ter fé em Deus, mas buscar tudo que está ao meu alcance, sem desespero, sem agonia, com o que a gente chama de resignação. Eu chamo de aceitação, quando eu aceito que já está aí, que é algo que eu preciso lidar. Eu busco as ferramentas que eu tenho, como eu disse para vocês. É o apoio do Pai e lido com elas. Às vezes parece bem conflitante, né? Bem desesperador, assim, porque a gente pensa, por que comigo? Né? Por que eu não mandei para eu nada? Ali, bem forte, bem saudável, bem bonitona, podia pegar esse peso para si. Mas não era dela, era meu. Quem precisa passar pelo aprendizado sou eu. Quem buscou em algum momento passar por esse tipo de aflição fui eu. Então não tem como, e nem seria justo, estar na Leonardo. Quando eu passo a entender isso, eu entendo um pouquinho mais de Deus. Ele não dá a ninguém nada que ninguém merece. Tudo que chega até nós e que a gente aceita e acredita que chega pela vontade do Pai, é nosso. E está em nós, em nosso aprendizado, saber lidar, saber aceitar e principalmente modificar quando a gente acha que não é tão bom assim. Parece bem simples assim na teoria, né? Pois então. Quando a gente passa para a prática, é um pouquinho mais complicado, porque aí a gente fica pensando, que é injusto comigo, porque comigo, não deveria ter sido assim, não fui eu que plantei isso. Mas foi. Quando a gente acredita naquele Deus que a gente tem por conceito, que é soberanamente justo e bom, a gente aceita. Que foi a gente que plantou. E a gente precisa colher e lidar com isso. Quando eu disse para vocês que aquele que nos auxilia no caminho, que nos fortalece, que nos mantém firmes no propósito, está sempre ali, é porque ele está. Por alguns momentos confusos, eu poderia dizer, a gente não sente, não enxerga, é por escolha nossa. Então somos nós que temos que lidar com isso. Nós temos essa liberdade de estarmos com Ele ou não, de buscarmos entender os caminhos que junto a Ele nós traçamos ou não. Há quem diga que os caminhos de Deus são difíceis. Não são. Porque Ele nos dá liberdade para escolher o caminho e principalmente para formar o caminho. Toda a minha caminhada é formada por mim, com os meus pensamentos, com as minhas ações. Então eu não posso dizer que os caminhos dele são. Eu posso dizer que eu criei uns caminhos um pouquinho difíceis. Mas mesmo assim, eu posso e devo ter a certeza de que todos esses caminhos criados por mim, Ele está ali. Sempre. Quando eu lido com a dor, quando eu lido com a alegria, quando eu lido com a ausência, com a solidão, com a perda, Ele está ali. E se a gente entender e se apropriar dessa presença, fica um pouquinho menos difícil, um pouquinho menos complicado. Porque é preciso que parta da gente essa atitude de amor, de aceitar nossas aflições, nossos medos e transformá-los em esperança, em amor e presença de Deus. É interessante dizer isso porque às vezes a gente esquece que
que somente a presença dele nos mantém em pé, nos mantém fortalecidos e, acima de tudo, nos mantém buscando aprender e a vivenciar o verdadeiro amor que ele nos apresentou. Porque tudo isso, além de envolver a nossa fé, nossa certeza, nossa esperança, envolve o amor de Deus dedicado a nós, desde a criação. Por isso chegamos até aqui, com algumas aflições, com algumas incertezas, mas espero eu que com uma única certeza, mesmo nós buscando, mesmo nós causando toda e qualquer dor e aflição para qualquer existência, ela passa e passa porque estamos na presença do Pai, porque buscamos estar com esta força que nos esclarece, que nos orienta e que nos mantém firmes na caminhada. Cada um de nós aqui tem seu momento de desesperança, digamos assim, de incerteza. Tem. Mas esse momento só vai se resolver, digamos assim, na nossa existência, se nós estivermos na presença do Pai e tivermos a certeza que esse amor que nos envolve nos fortalece para qualquer trajetória. E melhor ainda, para aprendermos a modificar os nossos passos. Porque são eles, um atrás do outro, devagarinho, que vão nos levando à aflição ou não. A gente ainda tropeça um pouquinho porque a gente está aprendendo. E o processo de aprendizado é árduo. Quando a gente para e pensa, por que Jesus passou por tudo aquilo? Ele já tinha aprendido bastante. A gente humildemente pensa que não havia necessidade. Mas foi para um bem maior. Toda aquela dor, toda aquela aflição, todo aquele medo foi para um bem maior e para um aprendizado maior. Com aquela passagem a gente aprendeu que deveríamos ser mais amorosos, a gente aprendeu o amor e a resignação de uma mãe, a gente aprendeu o valor da amizade, a gente aprendeu sobre lealdade. E esses são alguns exemplos do que aquela passagem nos ensina. Tem muito mais, mas esses são os do momento agora. Aquela aflição toda que aquela mãe passou, foi um momento e ela passou. Mas com fé e amor. Então ela passou de uma forma diferente. Não foi menos aflitivo, não foi menos doloroso? Claro que não. Ela estava na carne e ela era mãe. Pelo menos eu não imagino sentindo nada tranquilo num momento como aquele, sendo mãe. Como ela passou por tudo aquilo? Com a presença do Pai amparado, com a fé, com a certeza de que depois de toda aquela tormenta, vinha a bonança, a tranquilidade e a luz. Que foi o que realmente aconteceu. Se hoje a gente pode se dar ao luxo de estar sendo auxiliado, porque aquela aflição passou e alguns de nós aprenderam um pouquinho de nós. Que a gente leve daqui desta manhã a certeza de que as aflições são necessárias, mas não são impostas. Elas são ferramentas para o nosso crescimento. E a forma de lidar com elas, de aceitá-las, é a forma como a gente aceita e lida com Deus.
nós pudermos entender isso um pouquinho, com certeza melhora muito a passagem por esses momentos. Muito obrigada pelos ouvidos de vocês. É o plano de provas e expiações nosso, né? É esse. É o que a gente merece por enquanto. Então, depois de todas as explicações que foram passadas para nós nessa manhã, a gente vai, ao encerrar mais essa etapa desse trabalho nessa casa, vai pedindo a Deus que nos ilumine, nos oriente cada vez mais, para que a gente possa dar os passos com certeza, com firmeza, com tranquilidade. E nesse momento do nosso plano, principalmente aqui no nosso Brasil, que a gente comemora final de semana de carnaval, de festa, enfim, nós pedimos a espiritualidade maior que assessore a todos os nossos irmãos na busca do raciocínio e do não cometimento de excessos, para que nós mesmos não venhamos a nos arrepender mais adiante ao cometer esses excessos. Amado Pai, nossa irmã nos explicou, é tudo trabalho nosso, plantio nosso, colheita nossa. Nos ajude, nos ilumine. Mãe Maria, sempre nos assessorando. Que nos abençoe, que nos acompanhe hoje e sempre. E assim encerramos o trabalho de explanação, de orientação espiritual e do benefício das preces e do passe na casa espírita. Voltemos em paz, que assim seja.